Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham em mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Bem-vindos para juntos meditarmos o Evangelho deste 15º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham neste programa, Vivendo a Palavra de Deus, neste momento tão importante do domingo, da meditação do Evangelho, deste 15º domingo do tempo comum. Hoje nós ouvimos este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 23. Depois de Jesus ter falado da justiça do reino e da sua proclamação no mundo, agora o evangelista Mateus passa à questão do mistério do reino. O primeiro problema presente na comunidade, na igreja de Mateus, é este: por que o reino não é acolhido por todos? Por que o reino de Deus não é acolhido por todas as pessoas? A resposta está nos versículos 11 e 15. A vós é dado, a eles não é dado.
E citando o trecho do profeta Isaías, aponta-se, portanto, uma culpabilidade responsável, o que é explicitado sobretudo no versículo 19 do trecho do Evangelho que hoje ouvimos, quando se diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Mas há uma outra questão que envolve este trecho do Evangelho de hoje, de Mateus, que também preocupava a comunidade de Mateus. Porque muitos que acolheram o reino, depois o abandonam? E a isso responde a parábola nos versículos 3 ao 9 e a sua explicação nos versículos 18 a 23. A parábola do semeador. Se na parábola o que atrai mais a nossa atenção é o drama da palavra, da semente lançada, plantada no mundo, na explicação o que importa não é tanto a semente, mas o modo como esta semente, como esta palavra é acolhida. Aliás, gostaria de chamar a atenção hoje nesse Evangelho para este aspecto. Normalmente, nós, quando falamos da parábola do semeador, fazemos uma análise de cada terreno, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso, o terreno que fica à beira do caminho. Entretanto, o que Jesus quer ajudar os discípulos e a cada um de nós a compreender à luz desta parábola do semeador é exatamente a qualidade, a respeito da qualidade da nossa escuta. Qual é a qualidade da nossa escuta da palavra de Deus? Talvez seja essa a pergunta que nós devamos nos fazer ao ouvir o Evangelho deste domingo. A minha escuta da palavra de Deus é uma escuta atenta, de fato? Eu, de fato, sou dócil à palavra de Deus que ouço quando, por exemplo, participo da celebração da Santa Missa? Quando participo da missa, quando me retiro da igreja, levo no meu coração alguma meditação, inspiração à luz da palavra que me foi proclamada e que eu ouvi durante a celebração da Santa Missa? Às vezes, é verdade, nós não conseguimos memorizar todos os textos, primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho. Mas a pergunta que devemos nos fazer é se depois de participar, por exemplo, de uma celebração da Santa Missa, tendo ouvido a proclamação da palavra, se alguma daquelas palavras ali proclamadas de fato caíram no nosso coração. Essa é uma pergunta importante, irmãos e irmãs, que devemos nos fazer nos dias de hoje. Até que ponto nós temos nos dedicado a essa escuta da palavra? Temos procurado de fato meditá-la, refleti-la, procurando assim perceber para a nossa história, a nossa realidade, as circunstâncias nas quais vivemos, o que aquela palavra pode nos inspirar, nos aconselhar e nos ajudar para a vivência da nossa fé cristã, da nossa relação de amizade com Deus. Quando Jesus conta essa parábola do semeador, falando dos diferentes tipos de terreno, ele diz, portanto, de um terreno que é capaz de acolher essa semente, essa palavra e de fato produzir bons frutos, o chamado bom terreno, a terra fértil, que de fato permite a produção de bons frutos, mas nos fala também dos terrenos ruins, aqueles que sequer foram preparados ou se dispuseram a acolher a palavra à beira do caminho, ou quem sabe que ainda que se dispondo a acolher a palavra, não permitem que essa palavra encontre lá dentro de nossos corações raiz, ou seja, que essa palavra seja aprofundada e internalizada. Talvez aqui seja o grande X da questão na meditação do Evangelho de hoje. A palavra de Deus precisa ser por nós meditada. A palavra de Deus precisa ser por nós internalizada. Os valores desta experiência do amor de Deus precisam ser por nós internalizados. Só na medida em que a palavra de Deus é internalizada de fato no nosso coração, é que nós nos tornamos assim, terreno fecundo, terreno fértil, que produzimos os bons frutos de acordo com a vontade de Deus.
O bom é que nós podemos nos lembrar, irmãos e irmãs, como ouvimos no livro do profeta Isaías, que é a primeira leitura que será proclamada também neste domingo, para aqueles que participam da celebração eucarística, é que a graça de Deus, ela age em todos nós. A graça de Deus está disponível para todo ser humano, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Essa é uma razão de esperança para nós. O Senhor nos diz, através do profeta Isaías, que a palavra de Deus tem uma realidade objetiva, ela tem uma força em si excepcional, de modo que ela em si mesma poderá em nós produzir os frutos, na medida em que é a graça de Deus que age em nosso favor, tornando assim possível que aquela palavra que caiu no nosso coração vá aos poucos gerando os frutos que Deus espera que ela gere. Entretanto, não obstante essa bonita esperança que nos é lembrada pelo profeta Isaías da ação primeira de Deus em favor dos frutos que podem ser produzidos à luz da sua palavra no nosso coração, é importante lembrar que da nossa parte deve haver docilidade, da nossa parte deve haver abertura de coração para acolher essa palavra. Aliás, meus irmãos, como ouvimos na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, também na celebração deste 15º domingo do tempo comum, o nosso coração, toda a criação geme como em dores de parto, aguardando a transformação, aguardando a contemplação do amor, da misericórdia, aguardando de fato a manifestação da bondade de Deus. E é nesse sentido que cada um de nós, na medida em que abrimos-nos a essa palavra, nos dispomos a escutar essa palavra, é que a gente vai descobrindo. Todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, Deus nos interpela e espera de nós uma resposta de amor. Deus, amor, dirige-nos a sua palavra, revela-nos a si mesmo, a nós, revela-se a si mesmo a nós, nos convidando a acolhê-lo nessa experiência de amor, a acolher a sua palavra, a acolher os seus ensinamentos. E na medida que acolhemos a sua palavra, os seus ensinamentos, somos como que chamados, interpelados a responder a essa experiência de amor, aprendendo com ele também a amar. E aqui está a experiência de transformação, a experiência da vida nova, marcada sobretudo pela presença destes frutos do Espírito, conforme nos lembra o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Irmãos e irmãs, em palavras simples, para concluir, portanto, esta meditação, o Senhor nos dirige a sua palavra. Nós, seres humanos, somos, em essência, ouvintes da palavra de Deus. Ao Senhor que nos fala, somos chamados a escutar a sua palavra. E, é óbvio, mais do que isso, escutando a sua palavra, somos chamados também a responder ao seu amor com amor. O Senhor nos dirige a sua palavra, nós escutamos a sua palavra e, como aquele terreno fecundo, aquele terreno fértil, somos chamados a produzir os bons frutos do Espírito, conformando a nossa vida à vontade de Deus, procurando conformar a nossa vida a esta palavra que nos chama, que nos interpela. O próprio Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Ele espera, irmãos e irmãs, da nossa parte, acolhida. Jesus é o Verbo feito carne, a semente plantada nessa terra, no nosso coração, para que, ao lado dele, com ele em nossas vidas, possamos germinar, produzir os bons frutos do Espírito,
que Deus aguarda de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.